Meu Deus do céu, cara, eu não sei nem o que falar depois desse jogo. Primeiro de tudo, fala galera, tudo bem com vocês? Imagino que esteja muito difícil para quem é gremista hoje, porque o Grêmio às vezes consegue a façanha de estragar com o domingo da gente, foi o que aconteceu hoje. Já é o terceiro jogo seguido em que a gente não joga bem. E quem já estava na live tricolor já sabe o que eu falei lá. E para mim esse foi mais preocupante ainda, porque esse eu não vi nada do time do Grêmio. Eu não vi absolutamente nada. Se no último contra o Sport dentro de casa que a gente perdeu, né, que até então era a lanterna do campeonato, a gente perdeu tendo um volume de jogo, sem grandes criações, sem nada, apenas um volume de jogo. Nesse, nem volume de jogo a gente teve. Nesse, a gente não teve absolutamente nada. Eu não consigo destacar, e olha que eu sempre tento, tá? Destacar alguma coisa positiva. Talvez seja o Isaac, pelo gol, por ser um guri da base e tudo mais, por não sentir a pressão que é jogar no time do Grêmio, tá fazendo jogos muito bons, e ele talvez seja a única notícia positiva do jogo de hoje, porque, cara, foi assustador. Foi assustador. Eu tô com uma afta na ponta da língua, tá? Então eu tô falando um pouco enrolado, tá difícil de falar, mas tô aqui. Foi assustador o que eu vi hoje. Completamente assustador. Assustador. Sabe o que é a gente não conseguir trocar passe? A gente não conseguir ter saída de bola. O meio-campo está burocrático. Burocrático. A gente já vinha falando aqui há algum tempo já que o meio-campo do Grêmio é um com o Maicon e o outro sem o Maicon. O nosso meio-campo está prejudicando e está comprometendo a nossa zaga. E pela segunda partida seguida, a gente toma um gol em 10 minutos. Em menos de 10 minutos foi o jogo passado, né? Acho que foi 5 minutos o primeiro gol do Sport. E isso, cara, é assustador. É assustador. O Renato já tinha falado que, né, o início do campeonato, a tabela não tinha sido muito generosa com o Grêmio, porque pegou Corinthians, pegou Flamengo, logo depois o Vasco fora de casa e tudo mais, Fluminense, né, a primeira partida em casa, e foi a nossa única vitória até então. Agora que a gente, teoricamente, teria uma tabela um pouquinho mais favorável com o Sport, que era o lanterna do campeonato em casa, que era minimamente fazer o dever de casa, a gente não fez. E aí, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, era para demonstrar pelo menos mais vontade. Nem isso se teve no Grêmio hoje. Nem isso se viu no Grêmio hoje. Pelas duas partidas anteriores, era para mostrar muito mais hoje. Muito mais. E foi uma das piores partidas que eu já assisti do Grêmio. Eu não vi nada. Foi um amontoado dentro de campo, que não teve saída de bola e que podia ter tomado mais. Teve uma bola no travessão, teve uma bola que o Vanderlei espalmou para cima, e da gente nada. E a gente agredindo nada. 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 Hoje o Grêmio foi decepcionante. Quando antes a gente falava, e eu falei muito aqui no canal sobre isso, que o Grêmio jogou bem contra o Corinthians, que o Grêmio jogou bem contra o Flamengo, que tinha desempenho, a gente via desempenho no time, não estava tendo resultado por incompetência de não converter um pênalti, de não conseguir finalizar, de não ganhar o jogo, mas estava jogando bem, tinha desempenho, não tinha que resultado. O resultado de hora era empate, mas tinha desempenho. A gente via um time jogando bola. Agora a gente não tem mais nem desempenho, nem resultado e nem desempenho. E isso é muito, muito preocupante. Mas o pior, para mim o pior ainda, que ver o Grêmio jogar dessa forma, é ouvir a coletiva do Renato. E a coletiva do seu Paulo Luz logo depois. A coletiva do Renato, Renato, eu te amo. Tu é o maior ídolo desse clube. Tu tem uma estátua na frente da arena. Mas tu não pode ir pra coletiva e achar que tá tudo bem. Por mais que tu não ache que está tudo bem. E eu quero acreditar, pelo amor de Deus, que a gente não esteja vivendo nessa bolha que tu nos transparece. Eu quero acreditar que por dentro de ti tem indignação. Tu não pode ir pra coletiva falar isso, porque isso é um deboche com o torcedor. Por mais que tu queira blindar o teu grupo. Eu não posso ouvir. O Grêmio ganhou um título esse ano, 2 semanas atrás ganhou o título. Ganhou o título perdendo pro Caxias em casa, que perdeu 3 vezes esse ano. A crise do Grêmio é excesso de títulos. O Grêmio tá muito bem, vai muito bem, obrigado. Não tá tudo bem, Renato. Não tá tudo bem, Grêmio. Não tá tudo bem, presidente Romildo Bolzan. Não tá. O torcedor não é idiota. O torcedor tá vendo o que tá acontecendo. O Grêmio está num declínio de produção. Não está mais jogando bem. Não tem mais nem desempenho e joga uma partida pior que a outra. Hoje era o dia de mostrar indignação. Hoje era o dia de provar que tá todo mundo errado. E o jogo do Grêmio foi burocrático.
Foi horroroso, tenso de assistir. E aí, depois da coletiva do Renato, vai o Paulo Luz, que é uma coletiva mais desastrosa que a outra. Hoje ele teve a façanha de dizer que o Grêmio está trocando o pneu do avião voando. Se vocês não viram a coletiva do Paulo Luz, provavelmente vocês viram em algum tweet, alguma rede social, porque isso vira meme. O senhor Paulo Luz me diz que o Grêmio está trocando o pneu do avião voando. E aí eu faço um apelo para o meu querido presidente Romildo Bolzano, do qual eu tanto confio e tanto gosto. Cadê o senhor, presidente? Eu sei que o senhor viajou, o senhor estava na viagem. Aparece, presidente, fala com o torcedor. Por que o senhor não deu coletiva, presidente? Porque mais uma vez a gente teve o Paulo Luz para nos representar. A gente confia no senhor, é o senhor que a gente quer ouvir falar. É o senhor que tem que nos tranquilizar, porque não tá tudo bem. Não tá tudo bem e é desesperador para o torcedor gremista ouvir isso e ter a nítida impressão de que a gente está vivendo numa bolha, por mais que não esteja. Mas não pode para a coletiva fazer com que a gente pense isso. O senhor Paulo Luz vai lá e fala, porque eu entendo que o torcedor está acostumado, que o Grêmio é sempre num outro patamar. E sim, isso acontece. Isso acontece. Agora, o que a gente não está acostumado, e eu não quero me acostumar, e ninguém quer se acostumar, e é por isso que eu cobro, e a gente precisa ver a indignação nos olhos de vocês, é que a gente não pode ter, em 7 jogos do Brasileirão, 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. Não pode. Derrota em casa. Não pode. Não pode. A gente estava ali na esperança de buscar os pontos preciosos que a gente perdeu nesse início de campeonato brasileiro, nessa sequência teoricamente fácil que a gente teria, né? De Sport, Atlético Goianiense, Bahia e Fortaleza antes do jogo da Libertadores. 2 jogos a gente já deixou para trás. 2 jogos sem nenhuma vitória. 2 jogos, e eu conto do Gauchão, porque para mim é inadmissível o que a gente fez no Gauchão, de tomar uma virada dentro de casa contra o Caxias. São 3 jogos sem resultado. 3 jogos sem resultado e sem desempenho. Não dá. Não dá. E aí a gente tinha esperança que logo depois do jogo contra o Sport, o presidente, né, ao que tudo indicou, porque os repórteres não podem mais ir para o CT, que o presidente esteve no CT, deu uma chacoalhada, né, perder dentro de casa, o desempenho não foi bem, não foi bom contra o Caxias, tá difícil, o que tá acontecendo aqui dentro? A gente tinha uma esperança ali. O presidente foi lá, apareceu o presidente Romildo. A gente esperava indignação, a gente esperava uma resposta no jogo contra o Atlético Goianiense. E foi um jogo em que a gente viu nada. O que está acontecendo? É a preparação física? É a preparação física? Porque o Grêmio, eu entendo, é um dos únicos clubes que não vai ter 1 semana de descanso. Porque quando todos os outros tiveram, a gente estava jogando a final do Gauchão. E quando todos os outros terão, a gente vai ter que jogar o jogo contra o Goiás, que ficou faltando na rodada do Campeonato Gaúcho. A gente não vai ter tempo. É a preparação física? O que está acontecendo? Por que a gente não está mais jogando bem? Por que virou uma maçaroca? A gente precisa saber. A gente precisa que vocês se comuniquem com a gente. A gente não pode ir para a coletiva ouvir que está tudo bem. O Grêmio está bem. Logo, logo a bola vai entrar. Logo, logo a gente vai decolar. Não dá. Esse tipo de discurso não dá. Não dá. É isso, gurizada. Minha opinião é essa. As coisas precisam mudar urgentemente. Tem que vir uma resposta urgentemente contra o Bahia e contra o Fortaleza. Não dá para aceitar mais nenhum outro resultado que não seja vitória antes da Libertadores. E a gente precisa virar essa chave de uma vez por todas. Não dá mais para ouvir 1 hora a bola vai entrar. Não dá, né? A gente é muito maior que isso. É isso. Desculpa o desabafo. Até o próximo vídeo.